Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Aquela História com Rose Augusto. E hoje eu trago um convidado para lá de especial. Eu vou conversar hoje com o Rodrigo, mais conhecido como Rodrigão. A turma que acompanha o futebol já sabe que eu vou falar com esse meu aluno muito querido, que começou no esporte bem pertinho de mim, que eu acompanhei a trajetória dele todinha e a gente hoje vai bater um papo bem legal com ele. Oi, Rodrigo! Tudo bom, Rose? Prazer, obrigado pelo convite. Como você bem falou, né? Você tem uma importância muito grande na escolha da minha profissão, porque você fez com que eu criasse as habilidades para, dentro do esporte, seguir uma carreira. Não era a carreira principal, né, que eu queria, mas logo mais eu vou contar o que era que eu teria exercido e não o futebol, que foi a carreira que eu segui como jogador. Aí, tá vendo? Depois falo que não. Quando eu falo que o professor de educação física é importante, não é? Na vida, na construção, na formação, né, da pessoa, mas principalmente quando é bom jogador de futebol, eu sempre vou lá e falo que fui eu que ensinei, entendeu? Principalmente quando é bom. Quando não é bom, eu não falo nada. Mas quando é bom, eu falo, olha, fui eu que ensinei a jogar bola, fui eu que ensinei a chutar, fui eu. Mas vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai aqui abordar eu vou perguntar para você quem era o Rodrigo na escola. Não o Rodrigo atleta, mas o Rodrigo aluno. Quem era você na escola? Não, o Rodrigo aluno era um aluno, acredito eu, que um aluno comportado, um aluno que gostava de estudar, de aprender. E, logicamente, que o fator esporte também ajudava, porque muito mais presente na vida do menino, da criança ou até mesmo do adolescente, a educação física. Nós gostávamos também de ir para a escola por causa também da educação física. Naquela época, a educação física era 3 vezes por semana, exatamente, né? Hoje em dia já é uma vez por semana só, mas naquela época era 3 vezes por semana, era bem legal, né? Exatamente. Então não tem como não falar da educação física, né, Rose? Porque uma coisa acabou puxando a outra. E logicamente que a cobrança interna dentro de casa, onde o pai falava, a mãe falava, olha, se você for mal na escola, eu vou conversar com a professora de educação física e você também ela vai te segurar um pouco. Vai sair do time. Vai sair do time. Vai sair do time. Era sempre assim. Você sabe que a gente passou vários casos até de os pais, o filho ficou de recuperação, então ele não podia ir para o campeonato com a gente porque ele estava de castigo. E aquilo pra gente era assim, vai castigar, tirando ele do campeonato, castigando a equipe toda, mas normalmente sempre o castigo sobrava para a educação física. Agora me fala uma coisa. Como que era a tua turma da escola? A tua classe, tua turma, os amigos? Eu gostava das turmas, estudei no liceu 4 para 5 anos e perdi muito contato, né, com as pessoas, porque eu comecei também, depois eu fui seguir a minha carreira como atleta, como jogador de futebol. Aí morei fora. Morei em outros Você não estados. Tem amizades de escola? Perdi os contatos. E até porque eu tenho amnésia, então quando eu olho a pessoa às vezes, pô, eu lembro de você. Estudou comigo no Liceu São Paulo, a pessoa, daí a gente começa a relembrar. Que é mais fácil lembrar de você também e teus amigos, porque você fez uma carreira de sucesso. Sim. E aí todo mundo, né, acabou acompanhando. E aí também fica aquela coisa, estudei com ele, né? Que nem eu falo, professora dele. É mais fácil do que você acompanhar o pessoal, porque você foi embora de Santos, né? E tem até uma situação engraçada, Rose. Eu encontrei um aluno, um amigo de escola, que estudou comigo 1 ano. Ele me encontrou numa festa e falou, olhou pra minha cara, você tá lembrado de mim? Eu olhei pra ele e falei, lógico que eu tô. Ele falou, quem eu sou? Falei, se você não sabe, eu vou saber. Então eu falei, desculpa, não lembro. Mas eu não me lembrei. Ele falou, estudei contigo no 5º ano. Eu falei, lógico, agora eu tô tendo algumas lembranças sim, mas realmente, como você falou, muitas pessoas que acabaram passando, principalmente o mundo do futebol, a gente vê muitas pessoas e a gente acaba realmente não lembrando de todas. Não, imagino, né, a dificuldade. Agora vamos falar então do Rodrigo, vou falar do meu aluno. Eu tenho muita memória. Quando a gente estava até montando, né, o programa, as pessoas que iam participar, eu ainda fiz esse comentário de como eu tenho memória
com alguns alunos. E você é um aluno que eu sempre tive essa memória de momentos assim que a gente passou, porque eu acho que foi uma das primeiras turminhas que eu tive de campeonato, que a gente, né, foi que ganhamos, né? Então o Rodrigo era o meu goleiro de handebol, né? E eu acho que você foi o pioneiro daquele goleiro de handebol. Depois eu tive outros, mas que era show, né? Goleiro show, que a gente fala. Que era aquele goleiro que tinha presença no jogo. Não era só o que ficava ali defendendo a bola, mas você saía para defender, pulava, abria os braços, jogava no chão. Você tinha, né, uma performance ali que todo mundo te conhecia como goleiro. E eu achava que você ia ser goleiro, ou do futsal, ou do handebol, mas que o seu futuro era como goleiro, porque você era muito bom. Era muito bom. E o nosso time era bom, né? O time era bom. Nosso time era bom, a gente ganhava muita coisa. Foi um timaço aquele ano. Mas aí, quando você saiu do colégio e que você foi jogar, a trajetória, assim, na época que eu acompanhei, é que você foi para o voleibol. Porque você era bom em tudo, né? Você jogava... Eu tive vários alunos, assim, que eles poderiam ter feito qualquer coisa, porque eles eram bons em tudo. Em tudo. Então, você jogava futebol bem, você jogava voleibol bem, você podia escolher o esporte que você queria. E aí, eu lembro que, quando você foi jogar, você foi para o voleibol. E aí, em algum momento, o Rodrigo estava no futebol. Como assim? Aí eu falei, perdi alguma coisa. Então, conta para mim um pouquinho como é que foi isso aí, essa entrada para o voleibol, que não foi para o voleibol, e foi parar no futebol. Aí eu achava que você ia ser goleiro do futebol, e no fim você virou atacante, né? Isso. Então, conta um pouquinho para mim. É uma discussão muito, muito boa, que a gente até fala, pô, o dom, que o atleta, quando ele se destaca, todo mundo fala, ele tem o dom de jogar aquele esporte, seja do futebol, seja de qualquer outro. Eu acredito muito em habilidades. E aí tem uns que têm habilidades com as mãos e tem outros que têm habilidade com os pés. Eu acredito que comigo era habilidade com as mãos. Tanto é que realmente fui goleiro de handball, e o que se cobra hoje, principalmente no futebol dos goleiros, é o espacato. Daquela defesa que abre os braços, abre as pernas, e que eu já fazia lá em 92, 93, e eu era competitivo. Em todos os esportes que eu jogava, eu queria vencer. Então, eu acho que essa competitividade fez com que me transformasse em um atleta. Então, handball, fui goleiro, depois eu fui para o vôleibol, que realmente foi a minha paixão. Joguei vôleibol de quadra e depois eu migrei para o vôlei de praia, que aí foi a minha paixão. Ainda mais quando foi liberado, dentro da regra, você poder defender com os pés. Tá. Que aí isso me facilitou bastante. E jogava futsal, que comecei no gol. Até por já... Sim, era habilidade. Do handball. E joguei 1 ano e meio no gol, joguei depois na linha no futsal, fiz um teste no futebol de campo, acabei passando e aí segui carreira. E dentro dessa minha competitividade e o sonho, daí se transformou um sonho ser jogador de futebol. O que não era um sonho antes de jogar futebol, que era ser jogador de vôlei. Quando eu entrei no futebol, aí virou um sonho e eu construir uma carreira. Aí picou, aí o bichinho picou e falou, ixi, agora... Tu não tem tanta habilidade com os pés, mas o Papai do Céu falou, você vai ser jogador de futebol, se dedica. E aí você começou aonde? Eu comecei no Santos, toda a minha formação foi no Santos. Joguei 3 anos futsal no Santos, depois 5 anos na base e 1 ano e meio no profissional. Até ser vendido para a Europa. Aí começou, aí você foi vendido. Fui vendido para a França. Tá, e aí você foi embora para lá. Aí começou uma nova história, né? Começou uma história e uma trajetória de, como eu falei, morando em outros estados, morando em outros países, conhecimento culturais e também conhecimento com pessoas. Hoje eu mantenho amizade com muitas pessoas que o futebol me proporcionou. Sim, porque aí você conhece, né? A gente vê a rivalidade ali no campo, mas no fim é uma grande rede de amigos, né? As famílias, quando vão morar fora, as famílias se tornam todas amigas, um acolhe o outro, né? A gente sabe que também esse mundo do futebol, ele é, né, bem próximo, principalmente apesar que hoje é mais comum, né? No ano que aconteceu tudo isso, não era tão comum os jogadores irem embora, irem jogar fora. Você não pegou essa época...
como que você encara hoje? Porque hoje você está trabalhando, né, com esporte de base, você está trabalhando com as crianças. E como que você enxerga como foi para você e como é hoje? Que tá uma diferença grande, né, hoje em dia, né? O mercado do futebol, hoje em dia é tudo diferente, né, da tua época, né? Rosa, eu estou realizando um sonho. Eu comecei no futsal, fiz todas as categorias que é para se tornar um jogador de futebol. Então, passei pelo futsal, joguei nas categorias de base, me tornei jogador profissional, cheguei na seleção pelo Santos e depois de tanto tempo eu retorno para a gestão do clube. Da base, e logicamente não tem como não pensar e quero construir isso de um dia, ainda não amanhã, mas um dia me tornar logicamente um gestor do profissional. Então, eu estou trabalhando para isso, me formando para isso, para aí sim realizar também mais um sonho na minha vida profissional. E é diferente, né, Rose? Antes, nós tínhamos, como você falou, a educação física, o esporte estava mais presente nas salas de aula, nas escolas. Hoje não. Hoje, os meninos, as crianças não têm tanto lazer que é o esporte. Por que eu tinha um domínio de alguns esportes? Porque eu fazia karatê, eu fazia todo. Brincava de tudo, né? Hoje não. Hoje a brincadeira das crianças é o videogame, é o celular. Hoje eles têm muito mais informações do que a gente naquela época, porque eles têm um smartphone no seu controle. A gente não tinha. Então, qual era a nossa opção? Fazer esporte. Sim. E você teve alguém que te ajudou a ir parar no teste do Santos, a fazer um teste, a treinar? Alguém te gerenciou alguma coisa ou foi teu pai, tua família mesmo? Meu pai. Teu pai? Meu pai. E é uma situação bem engraçada, porque eu fui fazer um teste no Santos, fiz um gol de bicicleta, que depois se tornou uma das grandes habilidades que eu tive no decorrer da carreira, porque eu treinava para isso. Fiz um gol de bicicleta e não passei na peneira. Daí cheguei em casa, meu pai falou, Rodrigo, e aí? Meu pai chegou do trabalho e falou, como foi lá? Eu falei, pai, eu não passei. Fiz um gol? Ele, pô, mas você treinou mal? Eu falei, não, eu fiz um gol de bicicleta. Ele falou, como você faz um gol de bicicleta e não passa? Eu falei, pai, não tem problema. Porque eu queria ser jogador de vôlei. Queria ser jogador de futebol mesmo. E aí ele falou, não, vou falar com o treinador. Ele foi lá com toda a educação, perguntou pro treinador se ele lembrava de mim. O treinador lembrou vagamente, porque eram muitos meninos. E me deu uma oportunidade de uma semana treinar com a equipe da categoria, que é o Sub-17. Eu treinei, em 2 dias eu fui muito bem, e aí eu acabei passando e fazendo parte do elenco Sub-17 do Santos. Então, meu pai foi fundamental para que eu me tornasse um jogador de futebol. Talvez, se ele não tivesse tido essa atitude, hoje eu não estaria contando uma história de uma carreira de jogador. Mas, na verdade, a gente lá na escola, nós tivemos uma parceria com o Santos, né, por muitos anos. E o Liceu sempre dava bolsa de estudo para as crianças que vinham e que moravam até, né, lá no alojamento do Santos. Às vezes eram crianças que vieram sem os pais e estavam lá no alojamento, e a gente tinha essa parceria. Então, a gente acabou acompanhando a história de cada criança, né, atrás do sonho, tudo. E a gente viu sempre, na maioria das crianças, quem estava por trás era o pai. Né? A gente teve até o próprio Neymar, né, lá, e quem estava por trás do Neymar era o pai dele. Isso. Quem punha ele embaixo do braço e corria e fazia as coisas. Então, normalmente, atrás de um jogador, não tem um gerente, porque hoje em dia é uma profissão praticamente, né, de você ser o gerente de carreira. E isso facilitou bastante, né? Porque antes era o pai que batia, né? Oh, dá uma olhadinha no meu filho, né? Deixa meu filho jogar uma partida. Você pode olhar, né? E hoje em dia isso também está mais fácil, né? Porque hoje em dia tem muita gente fazendo, né, o gerenciamento da carreira de crianças, negociando isso. Então também tá mais fácil hoje, né? Mas não menos concorrido, né? Porque a concorrência ainda todo mundo quer ser jogador de futebol, né? Tá mais fácil pelo que envolve o futebol. O futebol, hoje todo mundo discute futebol, movimenta o mundo. Sim. Os valores são completamente diferentes. E eu vivi numa geração onde não tinha essa bolsa de estudo, né, Rose?
para o atleta. Você não teve bolsa? Eu tive bolsa, mas porque meu pai é marceneiro até hoje, ele prestou serviço para a família Fuschini, para o seu Fuschini. E aí o seu Fuschini acabou dando bolsa para mim e para minha irmã. E por isso nós tínhamos bolsa. Tanto é que eu reprovo no primeiro ano por falta. Porque eu já estava no Santos e diferente de hoje, como coordenador, um atleta vai faltar na escola por motivo de viagens, de muitos torneios, eu dou um atestado, a escola entende e passa a matéria para ele estudar online, enfim. Naquela época não tinha. Então faltava muito por causa dos jogos, por causa das viagens, acabei sendo reprovado por motivo de faltas. E acabei perdendo a bolsa, e aí eu fui estudar em outra escola, aonde eu acabei me formando. Eu lembro que eu fiquei muito sentida quando você saiu da escola. Você lembra disso? Eu lembro muito. Eu fiquei muito triste quando você foi embora. Até porque você era um jogador importante no meu time. Eu ia ficar sem goleiro. E a gente tinha, né, um laço. Eu sempre fui muito apegada aos meus alunos. E aí eu lembro quando você foi embora da escola. Engraçado. Eu lembro desse dia, que foi um dia, né? Mas vamos falar assim... Vamos começar pelos piores, então, vai. Piores momentos dessa carreira de futebol. Lesões, perda de contrato, mudança de... O que foi aí que pesou mais? Eu tive piores momentos que... Um dos principais foi até que me fez pensar em desistir. Foi a perda da minha mãe. Ela acabou falecendo com 39 anos. Nossa. Eu tinha 20, estava iniciando a minha carreira como jogador profissional. E ela teve um tumor cerebral. E isso me deixou bem... Foi um baque. Bem pensativo em seguir. Não tive o apoio familiar, mas como eu via meu pai num momento delicado, minha irmã mais nova, com 16 anos na época, eu praticamente tive que ser o pilar ali para sustentar tudo isso. E graças a Deus, realmente Deus mesmo me deu força para continuar e suportar aquele momento. Lógico, as lesões, tive uma perda de um contrato em 2005, era para eu ter ido para o Flamengo e tive uma lesão na mão, que fraturei a mão e acabei perdendo esse contrato. Mas, no geral, é só agradecimento por tudo que Papai do Céu me proporcionou. E o que você não alcançou? Você foi seleção brasileira? Eu fui seleção brasileira sub-23 e foi como eu falei, por esse motivo de lesão também, eu perdi umas Olimpíadas, que foi a Olimpíadas de 2000. Uau! Aí doeu, não é? Doeu. Porque acho que o sonho de todo atleta é uma Olimpíada, né? Eu tive uma convocação. O futebol tem a Copa do Mundo, né? Mas a Olimpíada ainda mais a idade que você estava, que podia jogar. Tudo. Seria um início aí dentro da seleção. Eu tive uma convocação e seria convocado, estava pré-convocado para disputar as Olimpíadas e acabei tendo essa lesão e não voltei mais. Tá. E você ficou quanto tempo morando fora? Eu morei em alguns países. Morei 1 ano na França, morei 6 meses no México, 6 meses na Arábia Saudita, onde joga o Neymar hoje, no Al Hilal. Eu joguei na mesma equipe que ele. E morei 1 ano para 1 ano e meio em Portugal, na Ilha da Madeira. Uau! Qual foi o melhor lugar? Para morar, não para jogar. Para morar, assim, de beleza, a Ilha da Madeira. A França poderia ter sido, mas eu, por ser jovem, por ter ido para a Europa muito cedo, eu não soube aproveitar o que o país, não só em relação ao contrato de jogador, mas eu não consegui aproveitar o que o país poderia me mostrar. Era muito novo. Muito novo, com 20 anos, muito novo. Muito novo, sem experiência, sem, né, ninguém para... Você foi sozinho ou foi uma turma? Não, na verdade, eu havia ido com a minha namorada. Eu estava muito, muito carente, vamos dizer assim, porque eu tinha perdido a mãe. Minha mãe com 3, 4 meses. Eu acho que também isso foi um fator com que fez com que eu retornasse para o Brasil. Aí você voltou para cá, aí você foi jogar... Daí joguei no Botafogo do Rio. Botafogo do Rio, tá. Botafogo do Rio. Eu falei que eu sei que você jogou no Palmeiras. Daí joguei no Botafogo, de lá comecei Joguei em muitos times, né? Joguei no Guarani, joguei no Atlético Paranaense. Em 2007, voltando do Al Hilal, eu acabei vindo para o Palmeiras. Eu ia renovar com o Al Hilal na Arábia, que é um país com uma cultura extremista, né? Então, gostei, porque aproveitei muito a cultura do país. A parte financeira, interessante, até a renovação de contrato seria muito bom.
Mas eu tinha uma proposta de um clube brasileiro de ponta. E isso pesou bastante, retornar para o Palmeiras, para o Brasil, logicamente para o Palmeiras. E ali eu tive a possibilidade de jogar 6 meses. Porque aí é aquela história. Minha família é toda palmeirense, né? Mãe, sobrinho, né? Meu sobrinho Felipe é palmeirense roxo, minha mãe, meu avô, minha tia. Lá em casa, né? É tudo. E de repente, quando você foi jogar no Palmeiras, aquilo lá ficou importante na minha vida. Eu falei, olha aí, gente, meu aluno tá lá jogando no Palmeiras. Minha mãe achava o máximo, né? Essa coisa do tipo, foi aluno da minha filha, foi aluno da minha filha. Porque o jogador de futebol, ele é importante para muita gente, né? Porque o futebol desperta essa felicidade, né? O domingo, né? O domingão da família para ver o futebol. Então, eu vejo... Minha mãe vê futebol toda quarta, todo domingo. A gente já está acostumada. Minha mãe vê futebol e é importante para ela ver o futebol. E o quanto essas pessoas são importantes. Então, você acaba sendo importante para alguém, né? A pessoa acaba acompanhando a tua vida, quer saber se está tudo bem, se não está bem, para onde você foi, vai mudar de clube, vai mudar de clube. É a mesma popularidade que tem um ator, né? Uma atriz, é a mesma coisa. Então, isso pesou para você em algum momento? Move a família. O que eu tento passar hoje para os mais jovens é isso. Que quando eu estava jogando, eu não tinha essa noção da importância que eu era perante as outras pessoas. Logicamente, uma importância de exemplo. E eu passo para os mais jovens, cuidado com as atitudes de hoje que vão refletir para você lá na frente. Na minha geração, a gente tinha muito pouca orientação. Hoje, um atleta tem um staff completo, como você falou. Tem um gestor de carreira. Alguém está cuidando da carreira dele, da cabeça dele, isso, do tem um psicólogo. Isso. E realmente não é um empresário, somente um empresário, é um gestor de carreira, onde você gere a carreira de um atleta de todas as formas. Para mim não teve peso algum, logicamente eu fui muito no erro, acerto, e a vida foi me ensinando, mas isso também faz a gente evoluir, faz a gente maturar e... E hoje realmente você está trabalhando, né, com crianças, com tudo. Então, assim, se você fosse falar alguma coisa para esses jovens, porque eu estou te falando, lá na escola a gente tinha, assim, muito atleta, né? Muito atleta, muito. Com o negócio da bolsa de estudo. Isso. Então, nós tínhamos de 20 a 30 crianças ali que vinham para jogar também, né? A Copa TV Tribuna de futsal, que é uma Copa importante aqui na cidade. Então, a escola ficou um pouco tradicional, porque como o Neymar foi, né, ele brilhou na Copa TV Tribuna e dali ele foi para o Santos ali. Então parece que as crianças ficaram com isso, que se elas jogarem, né, no Liceu São Paulo, elas iam também ganhar a Copa TV Tribuna para ir para o Santos, para fazer uma carreira. Ficou uma coisa assim, como fosse um sonho, né? E foi bom para a escola, foi bom para todo mundo, né? Só que, assim, a gente vê o sonho, a pressão, tudo isso que eu me preocupava um pouquinho, sabe? Com o sonho, porque que nem você queria ser um jogador de futebol ou seu pai queria que você fosse um jogador de futebol? Logicamente que não tem como a gente fugir disso. Todo menino quer ser jogador de futebol. E alguns pais, e não foi diferente com o meu, acaba transferindo esse desejo não realizado nele. Sim, então, certamente meu pai transferiu isso. Pô, queria ter sido jogador de futebol. Pois se meu filho for. Mas ele sempre respeitou os limites dos meus desejos. Tá. Quando ele foi conversar com o meu treinador, que me reprovou depois de um lance plástico, não foi para cobrar que eu tinha que estar lá. Não. Foi para dar uma nova oportunidade dentro daquilo que eu realizei. Se eu tivesse falado para ele, pai, eu não fui bem, não treinei bem, certamente ele não iria. Porque ele iria entender que, se ele não foi bem, não tem por que ser jogador de futebol. Tá. Hoje é diferente, não generalizando, mas os pais têm um papel muito importante e alguns deles estão prejudicando a carreira dos filhos. Seja no futebol ou seja em qualquer outro esporte. Por quê? Porque eu falo do futebol porque, economicamente falando, move muito. Sim. Envolve muito dinheiro, né? Envolve muito dinheiro. E aí ele transforma naquilo a dependência familiar, que eu não estou criticando.
Aí cada um sabe da sua vida. Mas é uma carga de pressão muito grande em cima de uma criança. É isso mesmo. Em cima de uma criança. Hoje, uma criança, ele só joga futebol, ele não faz outros esportes. Não tem que ser jogador. E nem pode, né? E nem pode. Você sabe que chegou uma época que você vem de uma outra geração. Você representava a escola no campeonato de vôlei, né? Nós tínhamos a equipe de vôlei, equipe de handebol, equipe de futsal, e você jogava em todos os campeonatos. Eu já peguei uma geração de que professora, eu não posso jogar handebol. Porque eu não posso me machucar no handebol, porque eu sou um atleta de basquete, ou porque eu sou um atleta do futebol, e eu não posso, meu técnico não permite, o meu pai não permite, porque ele só pode fazer aquele esporte. É uma criança que se torna com uma responsabilidade profissional. Profissional desde cedo. Desde cedo. Aí eu te pergunto, Rose, você que lembra bem desses momentos, quantas vezes eu me machuquei jogando vôlei ou handball? Nem lembro, acho que nenhuma. Porque eu não Nenhuma. Não lembro. Porém, por que eu falo da sua importância na minha trajetória profissional? Porque o handball me deu eu tirar o medo. Então eu entrava nas bolas de peito aberto, olhando a bola e todo aberto para poder defendê-la. Então, isso fez com que eu não tivesse medo. Levei para o futebol. O vôlei me deu o salto, que eu uso no futebol para o cabeceio. Então, eu fui criando o karatê ou o judô, me deu outras habilidades que certamente eu utilizei dentro do futebol. Então, se você vê juntou por outro lado... E hoje não pode. E hoje não pode, imagina. Os pais... o filho só pode fazer... A gente tem, né, 1000 casos, né, de coisas de pais, o que você falou agora, né, dessa influência negativa, dessa pressão, né, que os pais colocam em cima das crianças. E nós tivemos vários carros de vontade de falar, dá para fazer o campeonato com a porta fechada, sem os pais na arquibancada? Porque é triste, né? É triste. É triste abrir... Primeiro que assim, a gente tinha uma pressão absurda nessa criança. Você não grita, mas o pai está lá, quase está entrando para bater na criança, porque a criança não está chutando direito, não está fazendo direito, não está dando o seu melhor. Os pais brigam entre eles. Chutou meu filho. Aí quando você olha, está tendo uma briga na arquibancada dos pais brigando, os pais pressionando... Os pais xingando filhos na quadra porque não estão dando o seu melhor, porque não estão... E às vezes é um campeonato de escola, então era só para se divertir, né? Porque sempre que eu vou para algum torneio com meus alunos, eu brinco muito com eles na hora que a gente dá a mão assim para fazer o grito de guerra, eu falo, vamos se divertir. Né? Porque ali é para ser diversão. E eu acho que a pressão... Hoje a pressão eu acho que está muito maior do que era. Muito maior do que na sua época. Porque hoje é o que você falou. Se você se tornar um grande jogador de futebol, você muda, né, a história de muita gente, a história de uma família, a história do... E aí isso ficou pesado, né? Ficou pesado. E eu acho engraçado até porque eu pouco coloquei minhas filhas para... Minhas filhas fizeram todos os esportes. Tudo. Jogaram handebol, lógico... jogaram em clube, nadaram, fizeram balé, fizeram ginástica, fizeram isso. Mas eu nunca peguei no pé para que aquilo fosse alguma coisa, sabe, profissional, ou que fosse alguma coisa... Porque eu acho que eu tinha isso dentro de mim tão pesado que isso custava, né? Não que eu não achasse brilhante um atleta, isso tudo, mas acho que eu convivi tanto com isso que eu sabia onde também doía para a criança, que às vezes a criança só quer ir lá brincar, né? Isso. Eles querem ser felizes. E, ao mesmo tempo, hoje lá no Santos fica no alojamento ainda também uma turma, não? Tem alojamento. Que vem para cá sem o pai, sem a mãe. Isso, a partir dos 14 anos. 14 anos, né? Isso. E aí até coincidência, hoje nós estávamos conversando entre os coordenadores, alguns coordenadores do clube, e eu falei isso, que isso poderia ser revisto. Você fechar os portões para os pais em determinada idade.
em alguns, eu acho que seria muito nos importante. torneios. Exato. Seria muito bom. Porque muito isso, bom. Rose, prejudica a formação do atleta. Total. Porque você, como professor, professora, você dá um comando e o pai dá outro. Quem que o aluno ou o atleta mesmo. vai escutar? Isso mesmo. E aí você confunde o atleta e aí prejudica muito a formação dele. Hoje, o menino tem 7 anos, ele já é profissional. O esporte deixou de ser um lazer para virar algo profissional e que lá na frente pode ser que ele não vire. Diminuiu. Eu não tenho os números exatos, mas diminuiu o número de atleta que vira jogador profissional, falando do futebol, vira jogador profissional para faz um sucesso como quando era, criança, tudo. Mas não segue carreira como jogador de futebol, que é o que eu passo hoje para as categorias de base. Entendam os processos. Você ser um reserva, titular ou não ser relacionado nas categorias de base faz parte do processo. O seu objetivo não é ganhar um jogo. O seu objetivo não é ganhar um campeonato. O seu objetivo é chegar no profissional. Porque hoje mais cedo, diferente da minha geração, hoje mais cedo eles assinam com 16, 17 anos. 16 anos já pode assinar um contrato profissional. Então eles têm contrato profissional em valores muito consideráveis, mas ainda não jogaram no profissional. Tem contrato, mas não jogaram. Que loucura, né? E eu falo isso para eles. Calma aí, segura a peteca aí, porque você ainda não jogou no profissional. Você só tem contrato. E pode ser que seja o seu último. Que é para já segurar isso? Faz o contrato para segurar aquele atleta no clube? Na verdade, a gente faz o contrato. Quando eu falo a gente, não é o Santos, são os clubes. Porque a multa rescisória está em cima do salário. Então... tem que fazer um contrato, porque senão você acaba perdendo o atleta, e hoje, cada vez mais cedo, vem outro clube, exerce o pagamento da multa e acaba levando o atleta. Então, por isso que a gente tem que fazer um contrato profissional, tem que aumentar o salário dele para poder, em cima da multa, segurar o atleta. Segura em cima disso. Então, hoje então, com 16 anos, ele já é praticamente profissional, né? Já está assinando. Já é profissional. Mas, como a gente está conversando, né, Rosa? Desde os 8, 9, ele é profissional. Sim. Porque é tudo com regras, costumes, cobranças. E isso, imagina a cabeça da criança. Eu lembro que eu tinha, alguns anos aí, bastante anos atrás, mas eu tinha um menino que ele já tinha um contrato com o Santos. Acho que ele era com o Santos mesmo. Ele ganhava já mais do que eu, como professora dele. Eu achava, toda vez que eu ia dar aula para ele, eu falava assim, gente, o menino está ganhando mais do que eu, que estou aqui há 20 anos trabalhando. O menino, acho que tinha 8 anos, era uma promessa, que eu nunca mais ouvi falar, mas ele era uma promessa, nunca mais ouvi falar desse menino. E ele tinha um salário maior do que o meu ali. E aí, como que você gera esse comportamento? Se você não tem uma estrutura familiar e uma estrutura de um staff... Sim. Ele se perde, porque como que você vai exercer uma cobrança com o risco de falar, olha, eu ganho mais que você? Isso acontece também comigo no clube. Eu imagino. Entendeu? Então, se você não tem... Meu salário é maior que o teu, né? Exatamente. Vira poder, né? Exatamente. Acaba pesando até no comportamento pessoal do atleta. E me fala uma coisa, você já foi chamada até de Rodrigo. Foi uma fase boa, é isso? Fase boa, foi o meu 2º ano de jogador profissional. Fui jogar no Internacional de Porto Alegre. Daí eu estava fazendo bastante gols. Eu lembro que você jogou lá. E aí a torcida do Internacional acabou me apelidando de Rodrigo. Você tem um melhor jogo? Tipo, o teu jogo favorito? Meu jogo favorito, não digo que tenha sido o melhor, mas foi o mais marcante pelo fato da minha mãe estar hospitalizada. Acabei fazendo um belo de um gol de letra e dedicando para ela. E, logicamente, se torna, junto com outro de bicicleta que eu fiz pelo Palmeiras contra o Internacional, se tornam os dois mais bonitos da minha carreira. Na verdade, a gente, às vezes, não é o melhor jogo, mas aquele jogo que teve alguma ligação, né? Com algum dia, com algum fato, com alguma coisa. Então, deixa eu agora passar para um quadro aqui do programa que a gente tem, que é um Pode Contar. Eu tenho aqui, que é o meu como é que é o momento fofoca do programa, né? Então, no Pode Contar, você tem que me contar alguma coisa assim... Alguma história engraçada que você teve no futebol, algum mico que você passou, uma vergonha que você passou, alguma coisa, alguma curiosidade, que pode ser da tua vida pessoal ou profissional, alguma curiosidade. Eu tenho muitas, mas
que iniciou a minha carreira como atleta, foi a minha primeira concentração no profissional. E a gente concentrou num hotel da cidade, em 99. Eu cheguei no quarto, estavam todos lá já no restaurante para jantar. E eu cheguei no quarto, peguei minhas coisas, acendi a luz e estava com a chave na mão, abri a porta, coloquei a chave, abri e apertei a luz e não acendeu. Deixei as minhas coisas no escuro e já desci para jantar. E eu falando alto, eu com 19 anos, e Viola, Narciso, só jogador, Caio Ribeiro, só jogadores experientes. Eu falei, ô Narciso, eu estava com ele no quarto, depois tem que pedir para ir lá ver a luz que não está acendendo. Ele falou, tu colocou a chave. Eu falei, não sabia. Colocou o cartãozinho não, nem lá? sabia onde tinha que colocar a chave. Movimentou o negócio todo, porque... Então foi a primeira de algumas... Primeiro mico de alguns que eu fiz aí. Você era o mais novo dessa turma, não? Não, Vocês eram tudo da mesma idade, não? Não. Os que subiram nessa época tinha um mais novo, mas já com experiência de profissional. O que havia subido ali recentemente aí era eu, é a minha primeira concentração. Bom, é o mico, né? Um mico. Agora deixa outra parte aqui, porque eu vou te fazer 3 perguntinhas, você vai fazer um bate-bola aqui comigo. Para ser seu amigo, o que é essencial? Tipo assim, se a pessoa não tiver isso, eu não quero nem saber, não vai ser meu amigo. Para ser meu amigo, precisa ser o quê? Transparente, né? E honestidade. Eu comecei outro dia, agora, na outra gravação, que eu achei fantástico, foi que ele falou que o que ele não admite é gente chata. Achei isso bacana, né? Porque hoje em dia, né? A gente só quer... gente legal, transparente, honesta, leal. A gente está cada vez caminhando mais para isso, né? Gente leve, né, Rose? Gente leve. A gente já leva a vida num estresse muito grande, de todos os sentidos, todos os fatores. A gente começa a diminuir um pouquinho. A gente vai ficando mais velho. Não sei se está começando já, né? Num rumo que a gente começa a diminuir um pouquinho a roda de amizade. Engraçado. Né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem um monte de amigos, né? É isso mesmo. E aí a gente vai diminuindo porque a gente já quer essa convivência com pessoas, né? Que sejam leves, honestas, transparentes, né? E tudo isso faz parte da formação de um atleta. Não é só a parte de campo. E é o que eu falo para eles. Às vezes eles ficam chateados com as situações de não serem convocados, enfim, algum problema pessoal. Tá. A frase que eu uso com eles: vocês acham que eu tenho problema? Eles falam, não. Eu tenho muito mais do que vocês pela minha vivência. Só que vocês não têm nada a ver com o meu problema. Quem tem sou eu. Eu tenho que passar alegria para vocês, coisa boa. E é por isso que vocês sempre me veem dessa forma. E é assim que eu tento formar esses meninos para poder levar a vida. É muita responsabilidade, né? Mas é legal, eu gosto. É legal, de fazer. desafio, né? Eu é desafio, mas é desafio, Às né? Às vezes um familiar... Você está lidando com o sonho deles, né? Ou um familiar ou um amigo fala, pô, as contas, eu brinco. Quer trocar? Eu dou as minhas contas, você dá a sua. Então, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Seja exatamente. ele grande ou pequeno, mas todo mundo tem. E que somos nós que causamos, né, Rose? Sim. E aí eu sempre brinco também falo. E o seu problema é maior do que o meu, porque ele é seu, né? Exato. Então, não dá para... E um filme? Fala um filme. Que é o teu filme da vida, que você acha que quando você vê esse filme, um filme. Olha... Eu gosto muito de séries e uma que me marcou bastante, porque eu gostei da história, foi Prison Break. Tá. Eu achei a história muito legal. Você sabe que a gente estava assistindo... Eu não assisti, agora que eu comecei a assistir um pouquinho. Meu marido estava assistindo, eu comecei a assistir um pouquinho com ele. Vou assistir, então. Vai valer a dica. Eu achei muito legal. É antigo, mas eu achei muito legal a história. Mas a gente não assistiu. Vou assistir. Agora, um conselho que você dá para os outros, mas não aplica na sua vida. Meu Deus, essa pegou de surpresa, mas a gente tem bastante, viu? Para pensar. Porque normalmente a gente dá sempre um conselho para alguém, mas a gente não aplica na vida da gente. Faça bem a sua gestão de tempo. Isso mesmo. Faço. Quando eu vou ver... Quando você vai ver... Meia-noite. Você é atrapalhado com horário ou não? Não, eu consigo gerir bem. Mas a gestão do tempo, acho que eu consigo melhorar. Porque eu acho que eu foco, principalmente esse ano, eu foquei muito por ter entrado no Santos, saber da demanda, como é trabalhar num time grande. E querer que as coisas aconteçam, eu me dedico muito. Eu chego no Santos 7 horas da manhã,
E saio, às vezes, 10 horas da noite. Já saí mais tarde, já saí mais cedo. E, às vezes, eu poderia gerir melhor o meu tempo para poder... Hoje eu faço, não com tanta frequência, mas faço um treinamento na academia, um lazer que é importante para a cabeça e você se energizar. A praia, para mim, eu adoro a praia. Eu acho que se eu melhorar... 2025 é a hora de fazer o... que eu vou querer melhorar. É aquela hora de fazer o planejamento para o próximo ano, o que vai melhorar ou não. Que eu sei que em dezembro de 2025 eu vou falar que eu vou fazer isso para 26. Vai falar... mas eu acho que já é uma dica boa quando a gente, pelo menos, tem a noção de que a gente está fazendo alguma coisa errada e quer melhorar. Eu acho que isso aí já vale. Eu sou uma pessoa que tenho muito problema com o tempo, né? Então, muito problema. Eu não sei administrar o meu tempo. Eu fui assim a vida inteira. A vida inteira. Eu não consigo colocar, sabe? Também, assim, priorizar algumas coisas. Que eu acho fantástico aquelas pessoas que são regradas, sabe? Acorda às 5h15 da manhã, porque 5:45 já estão na academia, porque 6:30 já tomaram banho, porque às 7 já tomaram café. E de repente, elas fazem tanta coisa durante o dia rende. E eu nunca fui essa pessoa. E aí todo ano eu também falo, o ano que vem eu vou mudar meus hábitos, mas eu já fico feliz só de eu pensar, eu já estou fazendo uma leitura do que eu faço errado. Então já tá bom, pelo menos eu já tenho essa, né? Porque eu acho que a gente precisa ter esse momento, né? Não dá para você entrar no teu trabalho às 7 da manhã, sair 10 da noite, né? Não fazer, mesmo que seja o teu emprego da vida, o teu projeto, não emprego, eu falo, o teu projeto da vida, né? Mas eu acho que a gente tem que saber dividir isso, né? Amigos, família, trabalho, saúde. Para você manter o teu equilíbrio, você tem que fazer isso. Mas é um conselho que eu dou para os outros também, tá? Não aplico na minha vida. Eu acho que eu ficaria mais ou menos igual a você, mais ou menos dando a dica, mas não fazendo. Mas é isso. Então, na verdade, eu queria que você hoje pudesse deixar aqui no meu programa um conselho, né? Com toda a experiência que você teve, com toda essa vivência que você teve, com tanta coisa que você sofreu, porque eu acredito que você tenha sofrido, né? Muitas portas que fecharam, muitas coisas que não deram certo, muitas dificuldades com o seu próprio momento, que às vezes aquele momento é que não está sendo legal, não quer dizer que as coisas não estejam boas, né? Às vezes aquele momento não está sendo bom. Então eu queria assim que você deixasse realmente um recado, como se você pudesse falar, sabe, com o Rodrigo adolescente ainda. Qual seria aquele recado que você teria dado para você quando era adolescente e que você hoje está dando para esses seus meninos, né? Porque eu acho que em cada menino aí que você hoje trabalha, né, como coordenador, como gerente aí de base, eu acho que em cada menino você está vendo um Rodrigo ali, né? Você se enxerga nele também. Então, qual é esse conselho que você dá hoje para essa geração que está iniciando no futebol, que sonha com uma carreira de futebol? Qual o conselho que você pode deixar para essa turma? Muito cuidado com as suas escolhas e suas atitudes. Elas vão refletir lá na frente. E a gente ouvia os nossos pais falando, né? E a gente achava que eles nunca tinham razão. E pelo menos meu pai falava comigo, não é que eu sou o dono da razão, é que eu tenho uma coisa que você vai adquirir somente com o tempo, que é a maturidade. Sim. E é verdade, é um fato. Tem coisas que você só vai aprender com o tempo. Eles nos ensinam, eles nos mostram. Se você escuta, você já sai na frente. Agora, se não escuta, você vai aprender apanhando da vida. Sim. E faz parte, e é isso que eu falo para eles. Cuidado com as suas escolhas, com as suas atitudes. Tudo vai refletir lá na frente. Faça o bem às pessoas. Hoje eu tenho portas abertas em todos os lugares. Hoje eu procuro receber... isso, né? Hoje eu tenho amigos, não amigos de fato, mas pessoas que eu consigo ter bom relacionamento. Eu até brinco, é difícil eu encontrar, em modéstia à parte, achar uma pessoa que não goste de mim. Até brincava, eu não era um bom jogador, mas pelo menos
Por quê? Porque realmente eu era transparente, fazia o bem. Quando eu era jogador, cheguei à seleção, Europa, eu mantive a mesma pessoa, não subiu para a cabeça. Não subiu para a cabeça. Exatamente. Então, tomar esse cuidado, porque tudo passa. Tudo passa. E aí você um dia vai parar de jogar. Eu até brinco com eles. Hoje vocês têm a oportunidade de ter, não só eu, mas tem outros ex-jogadores que trabalham no clube, de escutar pessoas que já estiveram desse lado e hoje têm muito mais experiência que vocês. Vocês moram aqui no Sudeste. Vocês podem ir para o Sul, por aqui ou por cima. A escolha de vocês. Se escutar, vão num caminho mais rápido. Se não escutar, vai ser como eu fui, que também me deu vivência, pelo caminho mais longo. Consegui chegar? Consegui, mas pelo mais longo. Uau, é um belo conselho. Hoje você é um belo professor, então. Hoje você está fazendo carreira aí. Eu espero que você tenha, assim, muito sucesso, né? Eu acho que você construiu uma história, né, de vida muito bonita, né? Muito sem escândalos, sem se meter em confusão, né? Você nunca chamou atenção na mídia, né? Porque se torna alguma pessoa popular e você nunca chamou atenção na mídia em nada por um lado negativo, sempre por coisas boas, momentos bons. E eu acho que você tem que ser muito grato realmente por teve uma vida, né, até hoje tão bonita e que você continue assim e que você possa passar realmente, né, tudo isso, esse aprendizado, que eu acho que a vida é isso, né? A gente vai passando adiante e que você possa realmente passar para essas crianças, fazer um trabalho lindo. Eu lembrei, eu falei de criança, eu lembrei de uma cena que quando eu fui coordenadora lá do Centro Esportivo do M. Nascimento Júnior, na inauguração do ginásio, teve um jogo, e era um jogo dos veteranos. E eu tenho até essa foto até hoje. E aí, de repente, dos veteranos, eu falei, professora, né? Aquilo me doeu, né? Porque o jogo é dos veteranos e alguém está me chamando de professora, né? Mas aí, na hora que eu olhei, que era você, que você foi participar do jogo, e isso que você falou agora, né? Eu olhei, a gente não se via há muitos anos mesmo, e a gente, né, abraçando, poxa, caramba, tá aqui. E aí eu olhei e falei, poxa vida, olha, dá a volta, e você tá aqui. E que bom que eu fui uma boa professora e que você foi um bom aluno, e a gente guardou esse carinho, né, que eu acompanho, quero acompanhar, ainda quero ouvir falar muito de você, esse trabalho lindo que você está fazendo. Desejo muita sorte, né? Muita sorte, que dê tudo certo e que a gente possa, lá na frente, conversar de novo mais algumas coisas. E é isso aí. Então, a gente vai terminando o programa hoje. Eu conversei aqui com o Rodrigão. E se você curtiu, segue a gente nas redes sociais, adiciona a notificação do YouTube para saber do nosso próximo programa. E até breve.